Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos de volta a esse canal. E hoje eu quero falar pra vocês sobre o livro Drama das Escrituras. Vamos lá? Bom pessoal, se vocês ainda não são inscritos no canal, eu vou convidar vocês novamente a se inscreverem aqui no canal. Como eu sempre digo pra vocês, não recebam as informações como a verdade absoluta, mas procurem então ler as fontes, entrar lá nos links, se possível adquirir os livros também, ler eles e tentar ter opiniões sobre eles. Quanto mais informações e opiniões a gente tiver sobre o assunto, melhor é. Então fica aí o meu apelo para que você não só se inscreva no canal, mas que também comente aqui embaixo as suas impressões do conteúdo e as suas dicas. Bom, como que eu cheguei nesse livro? No curso da Invisible College, uma escola de teologia para nativos da internet. Eles indicam muito pra gente esse autor e eu fiz um cursinho deles que tem o livro O Drama da Doutrina, que junto com o Drama da Doutrina também é indicado Encenando o Drama da Doutrina. E aí foi muito falado desses livros. O Drama das Escrituras foi posto junto nas indicações de livros. Muitos alunos comentaram sobre isso e eu acabei comprando esses livros para fazer um estudo. Acabei fazendo o curso e achei assim que realmente mudou o meu modo de pensar. Logo de início, no livro, os autores vão colocar a metodologia do livro e vão imprimir em nós, assim, essa necessidade de entender melhor essa questão. É legal porque eles começam a mostrar como que não saber sobre a nossa cosmovisão e não entender a Bíblia por completo, a palavra de Deus em si por completo, interfere muito em como nós somos como cristãos. Por exemplo, como um país que se diz, o Brasil, como ele se diz cristão, a maior parte são cristãos e não existe uma mudança na sociedade, uma mudança de cultura. É porque a cosmovisão, a visão do todo, não está alinhada com o que o cristianismo deseja, diz, ensina e estabelece. O livro vai dar vários exemplos de como isso funciona e de como isso interfere na nossa vida. Inclusive, eu fiz 3 publicações no meu Instagram, onde vocês podem ler alguns trechos que eu separei estrategicamente do livro, para que vocês possam entender o ser humano, como Deus estabeleceu e como ele se comporta diante da natureza. E também nesses posts tem um dos exemplos de como a cosmovisão interferiu na nossa vida e na cultura, nos comportamentos, enfim, e como o cristianismo responde a isso tudo. Então, se a gente fosse hoje dar um exemplo do que seria cosmovisão, a gente pode dizer que ela é a lente pela qual a gente vê o mundo. Você estando ciente dela ou não, ela existe e você se move debaixo de uma lente que foi estabelecida pela sociedade, pela educação dos seus pais, por aquilo que você aprendeu e adquiriu no passar do tempo, com os filmes, com os livros, com os professores, com a vida que você viveu até aqui. Então, ela vai definindo aí o seu modo de pensar. Lá pela página 19 e 20, ele já começa dando alguns exemplos. Primeiro, esses exemplos de cosmovisão, como eu falei, a visão de mundo que o mundo vem pregando e ensinando e muitos pensadores, como isso interfere na nossa vida. E depois ele vai usar alguns exemplos de figuras, de historinhas que vão mostrar que a gente precisa para poder entender uma história, o começo, meio e fim dela. Ele vai contar a história de uma raposa e de um corvo, onde a raposa chega pro corvo e elogia: nossa, você tem uma voz tão bonita, por que você não canta pra mim e tal. E a gente pensa, nossa, é um elogio que a raposa tá fazendo, mas logo em seguida eles vão mostrar que, na verdade, a intenção da raposa era que o corvo cantasse, deixasse a carne que estava na sua boca cair para que ele pudesse comer. Então a raposa estava enganando o corvo. Ele está ali mostrando um exemplo simples, até infantil, de como a gente não conhecer o começo, meio e fim da história, a gente não sabe do que se trata o assunto, mas enfim, isso fica bem mais contextualizado ali. E ele vai mostrar também um casal se conhecendo, como que é quando um casal se conhece. Um vai começar a contar a história do outro e quem sabe no futuro as histórias vão se cruzar e eles vão viver a mesma história. E no final, a história contada vai ser a história dos dois, não de um só, fazendo uma representação da humanidade com Deus. A gente conhece a história real do mundo, a visão de mundo que Deus nos mostra, né? Deus que criou o mundo com seus propósitos e deixou para nós uma história com começo, meio e fim, né? A Bíblia, e a gente está dentro dessa história já, eles falam encenando, vivendo as cenas dessa história. E então a gente, em algum momento da vida, conhece Deus, conhece a história de Deus, a história que Deus conta sobre o mundo que Ele criou. E aí, no futuro, quem sabe, nós vamos estar com Deus dentro dessa história, no sentido de essa vai ser a nossa história também. É óbvio que a visão de mundo cristã, nós cristãos cremos que essa é a visão correta e é a história da humanidade real. Mas a gente só passa a viver essa história como nossa quando a gente reconhece que Cristo é o nosso Senhor, que Deus é o nosso Criador, e a gente assume essa visão de mundo e passa a ter comportamentos que correspondem a essa visão, de acordo com o que Deus deixou estabelecido lá no Manual das Sociedades, que é
a Bíblia. Então, no livro eles vão mostrar qual que é o esquema do livro, tá? Eles vão falar sobre um tipo de divisão, de drama, que surgiu com um dramaturgo chamado Terêncio lá no 2º século, onde ele divide a história em 5 atos, né? Em 5 acontecimentos ali, para que a história possa ter um desenvolvimento. Ele vai citar que quem trouxe a Bíblia dividida nesses 5 atos foi N.T. White. Eu acho que é assim que se fala o nome dele, mas eu vou deixar sempre escrito aqui embaixo para que vocês possam saber. Então eu anotei aqui, vou falar para vocês como que é essa divisão dentro da dramaturgia e como que esse autor deixou a Bíblia dividida nesses atos. O primeiro ato é o contexto essencial da história. O segundo ato, geralmente, surge um conflito. No terceiro ato, o conflito se inicia. No terceiro ato, o conflito iniciado ele começa a se intensificar. No quarto, tem o clímax do conflito, que é o ponto assim de maior tensão. No quinto ato, então, existe a resolução do conflito. Então, o N.T. White, ele vai lá e faz essa divisão da Bíblia baseada dentro desse drama, como se ele pega a Bíblia e coloca ali. Então, assim, o que acontece? Independente da Bíblia ela ser composta por estilos literários diferentes, ele vai botar o conceito de que a Bíblia é um drama escrito por Deus. E, sim, tipo, você vê, tem até Apocalipse, quase que o fim, né? Porque existe depois uma continuidade de vida ali no Apocalipse, mas ele dá o desfecho ali do drama todo no Apocalipse. E se você ler a Bíblia em ordem cronológica e pensando nela desta forma, a visão da Bíblia a gente muda por completo. E é incrível. Eu vou ver aqui a divisão, que eu anotei aqui pra vocês, de como fica essa divisão no caso bíblico. A estrutura que o N.T. White fez foi assim, ó. No primeiro ato ele colocou, fornece informações sobre Deus e a humanidade. Segundo ato, o problema fundamental do mundo tem a sua origem. Terceiro ato, o conflito se intensifica, que seria o conflito do pecado. No quarto ato é o clímax, né, que seria daí a morte e a ressurreição de Jesus. E no quinto ato seria feito o grande ato de redenção de Cristo nas vidas de sua comunidade. Entretanto, os autores de Drama das Escrituras, veja bem, eu não trouxe aqui o livro do N.T. White, porque eu não tive essa indicação antes e eu não li esse livro, mas ele é que lança também, ele no caso aqui do Drama das Escrituras, eles vão citar esta primeira colocação da Bíblia como um drama, justamente por esse autor, e depois, claro, a gente tem aí esses outros livros, que é o Drama da Doutrina e é o Encenando o Drama da Doutrina, que vão todos nessa mesma linha, tá? Então, só pra recapitular, começou com um dramaturgo lá há séculos atrás, e esse dramaturgo se estabeleceu dentro da dramaturgia, isso é estudado, tá? Esses 5 atos. Então, um autor cristão, um teólogo cristão, colocou a Bíblia como uma história dentro desses 5 atos, e agora o pessoal aqui do Drama das Escrituras foi lá e colocou a Bíblia dentro de 6 atos. Eles aumentaram um ato. E aí, no Drama das Escrituras, a história toda bíblica contada, não só a história e a historinha ali. A Bíblia como um todo, como a história do mundo contada, fica dividida assim. No primeiro ato, Deus estabelece o seu reino, a criação. No segundo ato, rebelião no reino, a queda. No terceiro ato, o rei escolhe Israel, a redenção é iniciada. Daí tem a primeira cena, dentro desse terceiro ato, né? Que é a primeira cena, um povo para o rei. Na segunda cena, uma terra para seu povo. Então tem um interlúdio, que seria um relato do reino aguardando um desfecho. Temos o período intertestamentário e no quarto ato a vinda do rei, a redenção é realizada. No quinto ato daí é propagado a notícia do rei e a missão da igreja. E aí vem a cena, dentro desse quinto ato vem a cena 1, de Jerusalém até Roma, a cena 2, e a todo o mundo, e o ato 6, finalmente, que eles dividem então em 6 e não em 5, a volta do rei, a redenção é concluída. Então qual que é a ideia dos meninos aqui que escreveram o livro? É de que sim, no quinto ato ali, existe sim uma redenção completa, né, de Deus com a humanidade no ato de morte e ressurreição de Cristo. Eles não duvidam que isso já foi completo. Só que aí o conflito ele não cessa, ele se intensifica, porque existia daí o problema, o conflito, a queda. Jesus vem com a solução, então Jesus vem, estabelece e cumpre o seu plano por completo, está realizado na morte e ressurreição de Cristo. Começa então aí a se espalhar essa notícia e o conflito começa a ser resolvido de uma vez por todas. Estão ainda acontecendo outras questões em função deste conflito já ser solucionado em Cristo, né, que seria o efeito colateral da situação ali, como que as coisas foram se desenrolando. Por isso existe ainda um ato, um sexto ato, que é uma referência clara de Apocalipse. Então
Então, eu, como uma leiga, eu não sou teóloga, tenho dificuldades com, sempre falo isso, com a leitura. Pra mim é complexo, é difícil, não é um hábito fácil de desenvolver. Eu leio mais do que a maior parte das pessoas, vamos dizer assim, porque no Brasil não se lê. Mas eu leio muito pouco, em Terra de Céu, quem tem olho é rei, né? Em Terra de quem não lê uma página, quem lê duas, né? Mas, então eu tenho essa dificuldade, então eu quero mostrar pra vocês o que esse livro me trouxe de benefícios e por que todos nós deveríamos ler e usar ele como um livro de cabeceira. Nós cristãos que estamos lendo a Bíblia, ou se você não é cristão e quiser conhecer a Bíblia, aqui pra falar mal também tem que conhecer, né? E é bom ler através desse livro aí. Então o que acontece? Quando eu li a teologia bíblica do Gerhard Voss, sei que a gente chamava ele de Vô Geraldo, porque... ou de Geraldão. Eu tive uma dificuldade tremenda, porque às vezes ele apresenta um conceito todo e depois diz, não, viu, esse conceito era o errado, o certo é esse. E eu ficava muito confusa, mas ele começou a apresentar a Bíblia, eu nunca tinha tido contato com a teologia bíblica. Eu tenho um vídeo sobre teologia bíblica aqui no canal, dá uma olhadinha, para que vocês possam ver, eu vou deixar aqui embaixo também para que vocês possam clicar e dar uma olhada, mas ele me apresentou a teologia bíblica. A gente conhece a teologia sistemática, que divide a Bíblia por temas, por assuntos, mas a nossa vida não é assim. Desde criança, eu imagino a história bíblica como um rolo, uma história num rolo, sabe? Como se fosse sendo desenrolada e todas elas tivessem conexões, mas era muito difícil de fazer essas conexões. Porque a Bíblia, além de ter uma linguagem difícil de entender na minha época, quando eu era criança, umas traduções muito de um português muito coloquial, além disso, ela não vinha em ordem cronológica e nós não tínhamos acesso à ordem cronológica. Então ficavam assuntos divididos, aí hora era historinha, hora a história se repetia. Ora tinha livros de poesia, livros de conhecimento, então ia mudando esse gênero literário, eu não entendia mais nada, então pra mim era muito difícil. Então eu sempre tinha essa imaginação da história contada como um todo, como se Deus estivesse olhando pro mundo e nos contando a história do começo ao fim. Esse era meu pensamento de criança, quando eu tinha a imagem da Bíblia na minha mente. O que aconteceu? Quando eu tive contato lá com a teologia bíblica, eles apresentaram a Bíblia numa história completa, numa história de começo ao fim. Então ficou bem mais fácil para que eu pudesse entender ela e para que eu pudesse me inserir no contexto, porque ele faz a ligação da história como um todo, de Deus contando cada parte, cada etapa, e mostra como Deus vai se revelando, sabe? Como se fosse uma criança que tu vai contando aos poucos as coisas assim, para a criança entender, de acordo com a capacidade cognitiva da criança naquele momento. É como se Deus estivesse contando a história da redenção várias vezes e se mostrando no seu caráter, naquilo que ele quer fazer com o povo, fazendo promessas que reverberam no futuro a sua intenção para a humanidade, não só para aquele povo. É isso que a teologia bíblica faz. Ela mostra Deus como um todo, como se Deus tivesse contado a história para ti sentado aqui e contasse ela do começo ao fim. Então, o drama das escrituras não é muito grande, ele é dividido em poucos capítulos. Deixa eu ver aqui para vocês. São 7 capítulos, vamos dizer assim. Então, assim, não é que ele vai te dizer assim, Gênesis, isso, Êxodo, isso, não. Ele vai te mostrar as histórias assim por porções, e você vai entender num todo como Deus quis mostrar para a humanidade quem ele é e como ele queria tratar com a humanidade, qual era o plano dele desde o início e qual é o desfecho que a humanidade vai ter. E a gente vai se encontrar dentro da história, qual é o momento que a gente está vivendo no drama que Deus escreveu. Isso muda completamente a nossa leitura da Bíblia, o nosso entendimento da palavra, a nossa relação com Deus, porque a gente vê um Deus que realmente é como se a gente estivesse cantando sempre que Deus é imutável, que ele não muda, mas quando a gente começa a entender realmente como ele é e como ele vem se mostrando fielmente a sua imagem com o passar do tempo, fica muito mais... É claro, fica uma verdade mesmo, sabe? Não é uma coisa que a gente, ele é assim, não, a gente vê isso. Então assim, ó, esse ano eu vou tentar mais uma vez seguir o cronograma de leitura da Bíblia por ordem cronológica. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui embaixo pra vocês o link de 2 links que eu tenho, que eu acho que são de 2 grupos. Um é do Rodrigo Silva e o outro é acho que é das Benditas. Bom, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês algum link de alguma leitura bíblica em ordem cronológica. Vocês vão ver que é bem diferente, tá? E aí, se vocês tiverem interesse de adquirir esse livro como material de apoio, você pode ler ele, assim, um capítulo na semana, ou um capítulo a cada 2 semanas. E é um livro de apoio para que você possa entender. Muitas pessoas, quando leem qualquer livro de qualquer natureza, seja ficção e tal, eles leem livros de apoio para que eles possam entender melhor o assunto do livro, mesmo que seja ficção. Eles leem sobre críticas literárias daquele livro. Então, com a Bíblia não podia ser diferente. Eu acho que a teologia bíblica devia ser tratada de início, sabe? Devia ser uma das primeiras matérias estudadas, devia ser levada mais assim para grande massa na noiva de Cristo, vamos dizer assim, na igreja como um todo, para que as pessoas possam entender
como Deus é de verdade e que possam ler a Bíblia assim com mais, sabe, vontade. Porque daí você consegue entender melhor, não fica aqueles assuntos perdidos. É magnífico. Eu amei. Eu super indico pra vocês. E tem bastante informação no meu Instagram sobre o livro. Se surgir mais algum conteúdo que eu possa tirar aqui da leitura da Bíblia e deles, eu vou colocar aqui pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma ressalva, alguma pergunta, coloquem aqui embaixo. Mais uma vez eu vou dizer para que eu possa tentar esclarecer pra vocês nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Manifestem aí a sua opinião com like ou dislike, com comentários educados para quem não gostou. Eu vou esperar vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de acompanhar os vídeos aqui com a gente. E lá no meu Instagram dá uma olhadinha. Eu sempre posto as promoções dos livros com o link da Amazon. Você comprando lá não gasta mais nada por isso, só recebe cada vez mais promoções. O link também vai estar aqui embaixo para que você possa adquirir esse livro, sempre com os melhores preços da Amazon. E por hoje é só. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até logo!